Ei, pessoal, a gente está aqui hoje para mais um Canguru Entrevista, hoje recebendo a doutora Juliana Franco. E eu tenho um enorme prazer de receber a doutora Juliana aqui. Ela é pediatra, mas ela veio falar de um tema que eu não estava acostumada a ver pediatras falando, disciplina positiva. Um tema que tem despertado muito interesse dos pais, uma nova proposta de relacionamento entre pais e filhos. E a doutora Juliana acabou virando uma especialista nisso, porque ela foi buscar soluções para a casa dela e acabou se tornando especialista nisso para ajudar também as mães dos pacientes dela. E eu vou deixar que ela mesmo conte para a gente o que é disciplina positiva, como os pais podem usar essa nova proposta pedagógica para melhorar a qualidade de vida em casa. Oi, doutora Juliana, obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você. A disciplina positiva, para mim, veio como quase uma missão. Eu estava meio cansada da forma de educar que eu tinha com os meus filhos, uma forma mais autoritária, que às vezes vacilava também para uma forma permissiva, e fui buscar uma alternativa e conheci a disciplina positiva, a educação positiva. Começando do início, a disciplina positiva é como se fosse uma filosofia. Ela é um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Eu estava não gostando mais de estar em casa, e isso me afligia muito. Eu adorava trabalhar, adorava estar trabalhando e sempre estava incomodada de voltar para casa e ver o caos que ficava a minha casa, né? Os dois filhos mais velhos brigando, a pequenininha gritando muito, eu gritando também. Então, eu descobri a disciplina positiva e as coisas começaram a mudar. E mudaram de uma forma muito rápida. Então, eu primeiro fui descrente no que realmente era, fui buscar mais informação, vi que a disciplina positiva já tem estudos científicos, tanto na neurociência, na neurofisiologia, já há 40 anos, então tem estudos já que comprovam a eficácia da disciplina positiva. A disciplina positiva é apenas um olhar mais respeitoso para a criança. É olhar a criança como indivíduo, respeitar os sentimentos dela e respeitar principalmente a evolução do cérebro dela, né? Então a criança, ela faz birra porque ela realmente tem um cérebro ainda limitado, né? Então quando ela tem as emoções, ela tem os sentimentos, ela não consegue nomear esses sentimentos e isso vira uma birra. Então, a disciplina positiva, ela tem 5 princípios básicos que a gente fala. O primeiro é a conexão. Então fala que toda criança precisa se sentir conectada e pertencente. Eu sempre fui uma defensora da criação com apego e realmente essa conexão vem desde a gestação. Né? Então, Esses são os 5 princípios que os pais precisam estar atentos para conseguir implementar dentro dos casos uma disciplina positiva. Isso, é o que rege a disciplina positiva. A gente tem 52 ferramentas para aplicar esses 5 princípios. Tá? Esse primeiro princípio, que é a conexão, é você entender que a criança passa por essa evolução do cérebro. Então, em determinada idade, você não pode exigir da criança mais do que ela pode dar. Então, você tenta, como pai ou como educador, a validar os sentimentos daquela criança, a nomear os sentimentos. Né? Um exemplo básico que você consegue fazer conexão com o filho é ele começar a fazer uma birra no shopping, numa loja de brinquedo. Uma situação clássica. É a mais comum, então eu sempre dou esse exemplo, porque todo mundo já passou por isso, ou pelo menos a maioria das pessoas, e o pai segura essa criança no colo, e em vez de gritar ou de ficar nervoso, ficar mais calmo do que a criança está e falar: filho, eu sei que você está cansado, eu sei que você quer muito esse brinquedo, eu sei que você vê esse brinquedo todos os dias lá na televisão, mas agora a gente não pode comprar esse brinquedo. E a criança vai continuar gritando, vai continuar berrando, porque ela não sabe expressar de outra forma, né? Ela está ali num ambiente que favorece o consumo mesmo, tá? Numa loja cheia de brinquedos que ela vê todos os dias na televisão, ou que ela que se sentiu atraída e ela não consegue falar eu quero, ela faz de tudo para que você ceda ao que ela está pedindo naquele momento. Então você tem que tirar também ela da situação, tentar distrair a criança e fazer essa conexão olhando no olho e falando bem baixinho: filho, não pode, agora não é hora de comprar. E a criança, ela responde de uma forma muito rápida. Então eu descobri que realmente as crianças, elas só precisam dessa empatia,
de você se colocar no lugar delas. Então, quando você se coloca no lugar delas e sente o que ela está sentindo, a criança responde muito rápido. Então, assim, pode não ser da primeira vez, pode não ser da segunda, porque a gente está viciado num determinado comportamento. Que é dar a bronca ali, Isso. Né? E a criança está esperando a bronca, ela está esperando que você faça daquele jeito que você sempre fez. E quando você começa a agir com muita paciência, a criança vai vendo e vai sensibilizando, é impressionante. Então, assim, eu tenho mães que me falam, doutora, na primeira vez ele já respondeu. É impressionante. E tem mães que falam que não, na segunda, na terceira, mas, assim, o segredo dessa conexão é a paciência. Esse é o ponto de partida, depois tem 4 outros fundamentos. Quais são? Aí o segundo é o encorajar o respeito mútuo, que também passa muito por isso, né? Você tem que entender que a criança não aprende respeito por aprender, ela aprende respeito com o seu exemplo. Então, se você respeita o seu filho, ele um dia vai te respeitar. As mães me falam assim, mas doutora, ele às vezes bate na minha cara. Mas eu falo assim, então você vai mostrar para ele que existe outro caminho, existe o caminho do carinho. Então, mostra para ele, porque ele só sabe expressar batendo que ele não está satisfeito. Então, todo mau comportamento tem um motivo. Normalmente, na disciplina positiva, eles falam que o mau comportamento está sempre ligado a um mau encorajamento. Você tem que encorajar o seu filho a se comportar bem. E você encoraja o seu filho a se comportar bem dando bons exemplos. Então, se você sempre é respeitoso com ele, filho, não faz isso aí não é a melhor maneira, vamos tentar buscar uma solução. Querer mostrar para a pessoa que realmente aquilo não vai levar a nada. Então, eu sou muito desafiada a isso o tempo todo, que as pessoas me questionam, mas o castigo funciona, a palmada funciona. A curto prazo, sim, né? Mas a longo prazo, eu sou taxativa em dizer que não. Eu já fui assim, eu já gritei muito, eu já pus muito de castigo. O adolescente, você coloca ele de castigo, ele vai acostumando com o castigo. Aí você vai ver, você está colocando seu adolescente 1 ano sem celular. E aquilo ali te mata, porque, poxa, todos os colegas... É mais sofrido para você do que para ele. É mais sofrido para a gente do que para eles se viram, né? Então a gente começa a tirar tudo e não resolve nada. E essa coisa desse autoritarismo dá 2 consequências muito sérias. Uma que é o medo. Então, o filho com medo do pai é a pior coisa que tem, né? Principalmente na adolescência. E a outra possibilidade é fazer as coisas escondido. Né? O filho que vive no autoritarismo, ele começa a fazer as coisas escondido. Ele não vai deixar de fazer o que é típico da idade dele, o que ele vai querer, mas ele encontra uma forma de não ter o confronto. Exatamente. Então ele vive sempre naquele dilema de estar fazendo tudo escondido, mas ele faz escondido até para vingar. E o permissivo nem se fala, né? Que é uma criança que cresce achando que o mundo serve ela e que as pessoas estão ali para servi-la e ela vai encarar um mundo que é muito mais difícil. Então, ela vai ter várias frustrações e ela não sabe passar por essas frustrações sem o uso de, às vezes, algumas substâncias que fazem anestesiar aquilo, né? Então, eu falo que são adolescentes que depois têm mais facilidade para entrar para as drogas lícitas e ilícitas, que têm mais chance de depressão, de ansiedade, porque encaram um mundo muito mais difícil do que aquele que ele viveu dentro de casa. Ser efetivo a longo prazo é realmente criar na criança aquela coisa do bem, fazer uma criança ser uma criança do bem. Encontrar a felicidade dentro, em vez de precisar de alguém para conseguir a felicidade, né? Quarto e o quinto? Quarto são as habilidades sociais e de vida, então elas descobrem as habilidades sociais e de vida. Eu falei na palestra da Canguru e repito, é bom a gente colocar a criança para cooperar em casa, eles se sentem úteis, eles se sentem conectados com a família, quando eles têm aquelas coisas que eles fazem mesmo para ajudar, então arrumar cama, lavar vasilha, essa cooperação não funciona para eles como um trabalho, funciona para eles como se sentir útil. Se sentir parte daquela família, eles se sentem parte da família, eles voltam lá no primeiro princípio da conexão, eles se sentem conectados com a família quando eles estão cooperando. E o quinto princípio é você incentivar a criança a descobrir as suas capacidades mesmo. Então, você deixar seu filho fazer aquilo que ele realmente gosta. Então, ele desenha, você encoraja, que desenho bem feito, meu filho, você se esforçou, olha que bacana. Então, tenta não elogiar o filho, elogiar, você é lindo, você é perfeito, você é o melhor em matemática. Tenta sempre encorajá-lo a melhorar.
Tem um estudo científico muito bacana que eu fui olhar, que a diferença do encorajamento para o elogio. O elogio te bloqueia. Então, você é o melhor em matemática, então você vai sempre querer fazer sempre ser daquele jeito na matemática. Você não vai querer ser melhor. Você não consegue também é um problema, uma frustração, né? e é um problema. Se você encoraja, nossa, você se esforçou e você foi muito bacana. Então, você cada vez vai ser melhor. Esse estudo mostrava crianças que faziam as encorajadas e as elogiadas, a elogiada, então eles davam a prova para a criança escolher. A criança sempre escolhia a elogiada, sempre escolhia a prova mais fácil. Para ela sempre tirar 10. E a encorajada, elogio. Exatamente, para sempre conseguir aquele elogio. Então depende de satisfazer o outro. Então eu sou feliz se o outro me der 10, né? E a criança encorajada, não, a criança encorajada, ela quer a prova sempre a mais difícil, porque é um desafio. Porque a pessoa fala assim, nossa, você tentou a mais difícil, e isso é o mais bacana. Queria falar um pouco de uma coisa que me surpreendeu até, que a doutora Juliana me contou hoje. Ela já falava sobre isso no consultório, falava nas palestras, mas agora a doutora Juliana é uma das especialistas reconhecidas no Brasil, certificada no Brasil para ensinar a disciplina positiva. Conta isso pra gente, doutora Juliana. Na verdade, foi um caminho assim, quando eu descobri a disciplina positiva, eu quis procurar o máximo de conhecimento possível. Né? Então eu comecei fazendo vários cursos, alguns cursos online, outros cursos presenciais, e aí fiquei aguardando a Disciplina Positiva Brasil, que é realmente são as pessoas autorizadas pela Jane Nielsen, que é a autora dos livros, né? Que é uma escritora americana. Que é uma escritora americana, que tem os livros na área de disciplina positiva, tem disciplina positiva para adolescentes, disciplina positiva na sala de aula. E ela tem 2 pessoas no Brasil, 2 psicólogas, que são autorizadas a dar o curso. Então, assim que lançou o curso, eu fiz o curso, então tenho o certificado como mãe, né? Mãe que tem um certificado em disciplina positiva, e vou agora 1º e 2 de agosto, vou tirar o certificado como profissional da área de saúde com o certificado para disciplina positiva. E para quem está querendo muito experimentar isso, quer testar isso em casa, tem mais novidade por aí, porque a doutora Juliana está preparando um e-book para ajudar a implementar essas 52 ferramentas. Conta disso para a gente. Na verdade, porque realmente virou um desafio para mim, virou uma missão. Né? Então, todos os relatos que eu tenho das mães que me mandam mensagem ou que me agradecem me motivam, assim. Realmente veio afetar a minha vida. Eu estava com a minha vida tranquila no consultório, fazendo aquilo que eu amo, mas eu descobri que eu poderia atingir muito mais mães do que aquelas mães que eu vejo dentro do meu consultório. E eu queria que todas as pessoas tivessem realmente a experiência que eu tive dentro da minha casa de transformação. Porque nada como ter uma casa de paz, nada como ter a paz dentro da sua casa. E eu acredito hoje na disciplina positiva como o único caminho para a paz na humanidade. Então, eu falo que não é uma utopia, é uma coisa que eu acredito profundamente. Que se a gente transformar essas crianças, transformar essa geração, a gente vai estar transformando o mundo, né? Porque o mundo precisa disso, precisa de adultos empáticos, de adultos solidários, de adultos que vejam a dor do outro e se comovam com a dor do outro e que façam coisas para modificar realmente, né, a realidade. Eu não consegui implementar a disciplina positiva ainda na minha casa, estou esperando o e-book da doutora Juliana para conseguir aprender tudo, mas faço minhas as palavras da doutora Juliana. É isso que a gente quer fazer aqui, ajudar os pais a criarem filhos melhores para o mundo, porque assim a gente vai transformar o mundo. Então eu desejo para vocês que consigam aí um caminho para ter paz em casa. Sigam a doutora Juliana. Obrigada, doutora Juliana. Obrigada, Ivana.